Olá, seja bem-vindo ao canal Pensando Bem. Eu sou o presbítero Daniel Vitor e este é o Momento IBAD. Nós estamos comentando os livros poéticos, estamos falando sobre o livro de Salmos e hoje nós estamos na unidade 2 e comentaremos o capítulo 4, que traz como tema o divã para a alma. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, nós vemos que ele tem auxiliado milhões de pessoas em todo o mundo a superar as suas crises, porque ele apresenta os salmistas diante de Deus, derramando as suas crises e como que Deus trabalhou com esses salmistas diante das suas crises. Aqui nós vemos as crises do salmista, estamos na página número 91, e quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos Davi matando o urso, o leão, matando um gigante, conseguindo grandes conquistas. Nós olhamos também, percebemos Elias enfrentando os profetas de Baal, Eliseu orando, fazendo o machado flutuar. Nós vemos Moisés tirando o povo do Egito e conduzindo pelo deserto. Então são grandes homens como Abraão. E muitas das vezes, quando olhamos para esses homens, nós imaginamos que eles fossem infalíveis. Só que o que eu acho fantástico na Bíblia é que a Bíblia mostra que esses homens eram humanos. Tanto é que a Bíblia fala que Elias era um sujeito a mesmas paixões que nós. Eles conquistaram grandes coisas, sim, através da graça de Deus. No entanto, a Bíblia revela as suas fraquezas, as suas dificuldades. Um exemplo desse é Davi. Davi, como eu já disse, ele matou o urso, matou o leão, matou o gigante. No entanto, ele cometeu erros gravíssimos. E ele enfrentou várias crises, várias dificuldades. Então é muito interessante que nos Salmos, os salmistas, eles se derramam diante de Deus. Nos Salmos, como eu já disse lá atrás, os salmistas, eles mostram toda a sua ansiedade, a sua angústia, a sua dificuldade, através da poesia, falando com Deus. Então, nós vemos que mesmo que eles criam no Senhor, ao mesmo tempo, eles tinham medo. E nos Salmos eles mostram isso. Porque se engana quem imagina que só porque nós acreditamos em Deus, nós não vamos ter os nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Nós cremos em Deus, mas nós não deixamos de ser humano. Nós continuamos sendo seres humanos, com nossas dores, limitações e dificuldades. E os Salmos relatam de uma forma muito clara essa situação. Um dos homens que mais enfrentou essa adversidade no Velho Testamento, como eu já disse, foi Davi. Davi, ele mostra quantas dores, quantas dificuldades que ele enfrentou. Nós vamos ver que ele chega a comentar que em um certo momento os seus ossos se secaram. Ele demonstra tantas dores na alma, no corpo. E tudo isso por quê? Por causa das suas próprias ações. As suas próprias ações levaram Davi a esse contexto. Então isso significa que não é porque você é servo de Deus que Deus vai te poupar da consequência dos seus erros. E é o que nós percebemos em Salmos. Por isso nós devemos pedir muito a graça de Deus e devemos procurar cada dia mais fazer o nosso melhor. Mas saber que somos falhos, somos humanos e em muitos momentos nós precisamos, através da oração, sentar no divã e falar com Deus, expressar para Ele toda a nossa angústia, toda a nossa dificuldade. Porque como o próprio salmista diz, porque Ele tem cuidado de nós. Os registros da situação sobre as crises dos salmistas nos mostram que a fé não consiste na anulação das tribulações. Quer dizer, não é porque você tem fé que você não vai ter tribulação. Pregadores que só enfatizam atos heróicos dos fiéis, registrados no Velho Testamento, e criticam toda espécie de medo, temor e insegurança entre os cristãos, que são situações naturais dos seres humanos, eles não sabem que Deus se utiliza muitas das vezes desse medo para reforçar e para nos ensinar um pouco mais. Então é muito comum, porque quando nós falamos em comunicação,
É muito melhor quando você fala aquilo que a pessoa quer ouvir. É mais comum as pessoas aceitarem, te admirarem, e isso tem levado muitos pregadores a falar só do heroísmo dentro da Bíblia. Muitas das vezes não fala das dificuldades e das dores que os grandes heróis da Bíblia Sagrada enfrentaram. E quando nós olhamos para essa dor, nós conseguimos compreender a nossa dor. Porque se você imagina que na Bíblia só tem um homem infalível, como que fica quando você olha para a sua situação e as suas dificuldades? Então é importante que quando a gente fale na Bíblia Sagrada, a gente aponte que esses homens, esses grandes heróis, eram falíveis. No entanto, eles serviam a um Deus infalível. E é isso que nós devemos aprender, que somos falíveis, mas nós servimos sim um Deus que é infalível. Esse não falha de forma alguma. E nós vamos ver que Deus muitas das vezes usava essas situações do medo, da dificuldade, das crises, para ensinar a paciência e a perseverança. No livro de Salmos aprendemos muito disso. Então, como nós já dissemos, nós vemos aqui na página 93, que a fé não anulará as crises, mas nos ajudará a aprender com as diversidades e nos fortalecerá no vale da angústia. A superação das crises. O livro de Salmos apresenta também a maneira como os salmistas superaram os seus problemas e o aprendizado que eles obtiveram no momento de dificuldade. Uma das maneiras pelas quais eles superaram foi pensando positivamente. Aqui nós não queremos incentivar o pensamento positivo que existe hoje. Se você pensar, vai acontecer. Não, de forma alguma. Até tem um historiador que ele gosta de dizer o seguinte: quando se fala em pensamento positivo, se você subir num prédio e pular e falar assim, eu vou voar, eu vou voar, eu vou voar, não adianta, você não vai voar. Não é porque você tem um pensamento positivo que você vai voar. No entanto, os salmistas, eles sempre procuravam trazer à memória aquilo que podia dar esperança. Então, através desse trazer à memória o que podia trazer esperança, os salmistas, eles eram fortalecidos. Então, esse pensamento positivo, ele está na nossa confiança em Deus. Se eu, ao invés de pensar que amanhã tudo que vai acontecer vai ser ruim, eu pensar, minha vida está na mão de Deus e Ele vai fazer o que for melhor para mim, apesar de todas as dificuldades, então se eu tenho esse pensamento positivo, que Deus, Ele sempre estará no controle de todas as coisas e que Deus está cuidando da minha vida, eu tenho um pensamento positivo, mas não um pensamento ilusório. Então nós vamos ver que os salmistas, o primeiro ponto, eles traziam um pensamento positivo e declaravam palavras de fé, palavras de confiança em Deus. Eu acredito que Deus vai cuidar de mim. É como, por exemplo, nós vemos na Bíblia o caso de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, tudo que aconteça ao redor pode ser ruim, mas eu tenho fé que Deus, Ele vai continuar cuidando. É como nós vimos na nossa unidade 1, é o caso de Jó. E os salmistas faziam dessa forma, traziam à memória pensamentos que iam trazer esperança. Eles conversavam consigo mesmo, como nós vamos ver mais abaixo aqui, através do diálogo, que era uma outra forma. Nós vemos o salmista dizendo, por que está abatido a minha alma? Qual o motivo desse sofrimento? Espere em Deus. Quer dizer, se você esperar em Deus, você não precisa ficar abatida. Por quê? Porque Deus, Ele vai cuidar, Ele vai livrar. É por isso que o salmista diz, espere em Deus, porque um dia ainda o louvarei. Então vai chegar um momento onde eu estarei superando todas essas dificuldades. Então esse diálogo consigo mesmo também ajudava os salmistas a superarem as suas crises. Nós vamos ver aqui no final da página 93, na última linha, ele diz que para eles, além de esperar, eles esperavam com paciência. Muitas das vezes nós esperamos, mas impacientes, não temos paciência durante o período que estamos esperando. Agora, os salmistas, eles tinham esse olhar de que era importante, além de esperar com paciência pelo Senhor. Aliado à paciência estava o louvor, que ajudava os servos de Deus a transformar algo negativo em positivo. Quer dizer, transformava a tristeza em alegria, a fraqueza em força,
através da reafirmação da fé. Nós vemos aqui que o escritor diz que o louvor ele pode imunizar o sofredor do seu fracasso. Existe até um provérbio popular que ele é verdadeiro quando nós olhamos aqui, porque diz que quem canta os seus males espanta. E nós vemos que através do louvor a Deus nós podemos receber uma alegria, aquela paz no meio da tempestade, aquela paz que ela, como o apóstolo Paulo dizia, uma paz que ela excede todo o entendimento, aquela paz que a pessoa não compreende. Como que ele está no meio da tempestade e consegue ter essa paz? Então o louvor ele tem essa facilidade. Os salmos também nos ensina que ao expressar os nossos sentimentos a Deus, nos reanimamos para vencer os transtornos e nos fortalecermos psicologicamente. Então, quando nós sentamos diante de Deus, expressamos toda a nossa angústia, nós recebemos uma força, nós recebemos mais ânimo para prosseguir em nossa caminhada. Aqui na página 94 ainda nós vemos em letras bastante grandes, dizendo que quem não assume as suas fraquezas, ansiedades e seus medos, não desenvolverá armas psicológicas e espirituais para enfrentar esses males. Aqui na página 95 vai dizer que essas ações dos servos do Senhor, exercer a paciência, louvor e declarar palavras de fé e dialogar internamente e de expressar seus sentimentos a Deus, nos ensinam que os cristãos, para superarem as provas, devem agir, pois eles precisam de força de vontade. Então, muitas das vezes, diante da crise, diante da dificuldade, você não pode cruzar os braços e ficar parado e esperar que o milagre aconteça. Não, nós vamos ver que os salmistas, eles agiram, eles conversaram consigo mesmo, eles conversaram com Deus, eles fizeram algo para mudar a situação, porque se você não agir, a situação não muda. Então é isso que nós aprendemos com os salmistas, que eles agiram e a situação ela foi mudada. A reedição da memória. Alguns, diante do fracasso, de uma grande perca, bloqueiam a inteligência e registram esses fracassos no universo de suas memórias, através do fenômeno RAM. É aquilo que o Augusto Cury trabalha muito, né? A questão da memória RAM, aqueles arquivos ruins que ficam na memória e que são ativados constantemente. Isso é muito complicado, porque a nossa memória, ela grava tudo o que acontece. Então, se você sente algo muito bom, aquilo grava como um sentimento bom na sua memória. Se você sente algo, um choque muito grande, que te traz um trauma, isso aí também fica gravado na sua memória. E se você não mudar, não reeditar a sua memória, você vai estar constantemente trazendo à memória coisa ruim. Agora nós vemos na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos recomendando que nós devemos trazer à memória aquilo que vai nos trazer esperança. Então é importante que a gente reedite a nossa memória. De que forma? Colocando na nossa memória momentos de esperança, palavras de esperança, de confiança, de fé, porque dessa forma nós estaremos reeditando a nossa memória. Porque você já viu aquela pessoa que sempre, ó dia, ó azar, vai dar tudo ruim, está tudo ruim. Pessoas que só conseguem contemplar o ruim. Pessoas que na sua memória só traz acontecimentos ruins e não consegue gravar coisas boas. É preciso que a gente trabalhe isso constantemente, porque dessa forma a gente vai superando as nossas dores e o nosso medo. A psicologia afirma que essas memórias negativas jamais serão deletadas da memória e podem a qualquer momento surgir através do que a psicologia chama de janelas do pensamento, que se abrem em milésimos de segundo, detonando assim uma reação em cadeia no cérebro, e o indivíduo ele se torna pessimista, angustiado, porque traz muita raiva, muita dor. Então, para evitar essas memórias venham à tona e prejudiquem o indivíduo, é necessário reeditar a nossa memória. Como aqui eu já li,
A psicologia diz que essas coisas ruins não vão sair da nossa memória, elas vão estar ali escondidinhas. Então, se você não tomar cuidado, você traz ela à tona. É muito importante que a gente mantenha ela fechada através de quê? Trazendo à memória coisas boas e deixando que esses momentos ruins fiquem travados e escondidos lá no nosso inconsciente. Essa redição da memória era praticado inconscientemente. Quer dizer, os salmistas não sabiam disso, mas inconscientemente eles agiam dessa forma. Porque nós vemos que os salmistas, eles, como eu já disse, eles não sabiam disso, mas o que eles faziam? Quando eles registravam a grandeza de Deus, tudo de bom que Deus havia feito, quando eles traziam à memória isso, automaticamente eles estavam superando os pensamentos ruins e as dificuldades. Quando eles falavam dos feitos do Senhor para com Israel, quando eles falavam dos milagres que Deus havia feito entre o povo, quando eles traziam isso à memória, inconscientemente eles estavam trabalhando a memória RAM e gravando coisas boas para que pudessem manter as coisas ruins lá no seu inconsciente. Ainda na página 96 nós vamos ver que uma outra maneira de reeditar a memória é resgatando a liderança do eu. E isso acontece quando a pessoa passa a valorizar o seu potencial e reconhecer a sua capacidade de vencer as tribulações. Então, irmãos, uma coisa que é muito interessante é a gente analisar a valorização do eu. Jesus, quando ele diz que nós devemos amar o próximo da mesma forma que eu me amo, quer dizer, eu preciso cuidar de mim para que eu possa estar bem com o outro. Porque muitas das vezes nós não valorizamos o nosso eu, nós não valorizamos a pessoa que nós somos. E isso nos traz um fracasso. Sabe quando a pessoa pensa que ela é a pior de todas as pessoas? Quando ela pensa que não vai conseguir nada? Quando ela se sente rejeitada por todos? Então isso é muito ruim. Quando a pessoa tem essa visão, mesmo que as pessoas ao redor nem imaginem isso, mas ela sempre vai se sentir fracassada. Sempre vai querer fazer algo para tentar superar essa dificuldade. Mas o salmista, com essa valorização deles mesmo, eles conseguiam superar a dificuldade. Aprendemos com essas atitudes, principalmente no caso de Davi, que não devemos sucumbir às crises, nem nos submeter aos temores, mas tomar o controle da situação e registrar fatos positivos em nossas memórias. Na página 97, nós temos aí que para vencer as crises, os salmistas, eles reconheciam as suas limitações e fraquezas, eles valorizavam a paciência, eles pensavam positivamente, proferindo palavras de fé, eles reeditavam constantemente a memória, eles não psicoadaptavam as crises, eles não se adaptavam psicologicamente às suas crises. E por fim, eles resgatavam a liderança do eu. Então esses pontos são fundamentais para que nós possamos vencer também as nossas crises. Porque assim como salmistas, nós também temos as nossas crises. O artesão da psique. Deus tem uma maneira especial para tratar os seus servos. E um dos seus métodos para tratar os que sofrem é o silêncio. Nós vemos no livro de Jó, que nós estudamos na primeira unidade, o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, ele nos mostra que Deus ele não tem compromisso com os nossos questionamentos e que a resposta dele vem no tempo dele e da forma dele. E nós podemos aprender através do silêncio de Deus que é ele quem está no controle de todas as coisas. Uma outra razão para o silêncio do Eterno é que o Senhor quer que a fé se estruture e crie raízes em nosso espírito. Nós vamos ver um outro método, já na página de número 98, nós vamos ver que um outro método divino utilizado para resolver as adversidades de seus servos é a quietude, que significa no tema deste capítulo a tranquilidade de espírito, paz e sossego. A ausência dessa tranquilidade gera uma confusão mental e espiritual,
que avomulará o efeito da tribulação e, consequentemente, aprofundará a angústia e a dor, impedirá que a pessoa veja possíveis respostas para os seus problemas. Uma das coisas que dizem que acontece quando a pessoa está afogando é que o desespero é tão grande que ela tem dificuldade para ser ajudada. Em muitos casos, ela acaba não aceitando ajuda, porque ela se debate, ela fica aflita, ela se desespera. E nós vamos ver que a quietude, irmãos, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, é uma das melhores maneiras para você resolver o problema. E nós aprendemos isso no agir de Deus e no agir dos salmistas, na forma que eles enfrentavam as suas crises. O bálsamo para os enfermos. Em Salmos há diversas orações que são comumente usadas pelos judeus para aliviar a dor e fortalecer a fé. Nós vemos que os salmos, como nós dissemos já no início, são cânticos, são orações elevadas a Deus. Então, muitos dos salmos são orações que os salmistas elevavam a Deus, pedindo a cura, pedindo o livramento, buscando respostas e soluções para as suas dores. Nesses salmos nós encontramos súplicas, orações individuais, louvor, petições, agradecimentos e confissões. Os mais conhecidos nós vemos aí no Salmo 23, onde ele fala que o Senhor é o seu pastor, e nesse cuidado de Deus ele fala que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Então nós vemos um bálsamo e um consolo que o salmista encontrava no cuidado de Deus, porque o salmista mostra nesse salmo e vários outros, eles mostram como que é o cuidado de Deus, e como esse cuidado ele está presente na vida de cada um dos salmistas e também em nossas vidas. Já na página 99, encerrando esse capítulo, nós vamos ver que diante desses ensinamentos, nós observamos que Salmos, com seus louvores e suas orações, passeia no território das emoções dos salmistas e apresenta conselhos que auxiliarão os crentes a vencer as crises com a ajuda do artesão das emoções, que é o nosso Deus, cujo objetivo é desenvolver em nós, através das adversidades, seu caráter e também a fé. Que nós podemos, assim como os salmistas, aprender com as crises, que Deus está no controle de todas as coisas. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.